Então, me perguntaram por conta do primeiro vídeo do GinecoPoint, aí me perguntaram sobre o teste de DNA de HPV. Assim, qual seria a gravidade de ter-se um teste de DNA positivo para um HPV de alto risco? Tipo 16, 18, 31, 33, 35, 45, alguns do grupo dos 50, dos 60. E aí a gente resolveu então gravar esse vídeo bem pequenininho. Esse vídeo pequenininho que nós vamos só assim para tirar da cabeça de vocês essa coisa de que testei positivo para um HPV de alto risco, então eu estou com uma chance enorme de ter câncer de colo do útero ou de ter câncer induzido por HPV cofatores em outros locais. E não é assim. Você testou positivo para um tipo de HPV, seja ele de alto risco ou de baixo risco, porque você teve contato com ele, se infectou, ele então se multiplicou. Normalmente a história natural vai fazer com que ele se multiplique. Depois, se por acaso for um vírus de alto risco e encontrar um terreno favorável, ele pode se misturar com o material genético da tua célula, da célula hospedeira e tomar caminho do câncer. Mas eu já falei que a grande maioria não vai acontecer isso, não vai tomar o caminho do câncer e vai acabar clareando a infecção. Então, o teste de HPV, se ele não indica a doença, muito menos a doença câncer, o que ele indica? Ele indica o risco. Um teste de HPV de alto risco positivo é como se eu estivesse dizendo assim, eu fumo 20 cigarros por dia há muitos anos e por conta disso eu tenho um risco muito maior que a população geral para ter câncer de pulmão, para ter câncer de bexiga, para ter cânceres de vários locais induzidos pelo cigarro, pelo ato de fumar, pelo tabaco. Então, teste de DNA HPV, positivo para HPV de alto risco, se não tiver uma citologia alterada, quer dizer, não tem célula que adoeceu, e muito menos uma colposcopia alterada, isto é, não tem lesão feita pelo vírus e seus cofatores. Se isso não aconteceu, você não tem doença, você está com um risco. E se esse risco persiste, se eu tenho um vírus HPV de alto risco persistindo, o risco ainda é maior. Quando o teste de DNA de HPV é positivo para um vírus de alto risco, deve-se então proceder à citologia e preferencialmente a uma colposcopia para ver se tem doença. Portanto, teste de DNA de HPV de alto risco positivo não serve para diagnóstico. Ele serve em muitos países para fazer o screening, ou seja, para fazer aquela triagem de massa, como a gente utiliza o Papa Nicolau aqui no Brasil. Outras vezes, para tirar o falso negativo do exame de Papa Nicolau, que tem alguns falsos negativos. E outras vezes, como um fator prognóstico depois de tratamento. A paciente teve uma doença grave, uma doença pré-câncer grave, e depois do tratamento, daquela pequena cirurgia que nós fazemos, depois desse tratamento, se o teste vem negativo, a chance dela estar curada e de não voltar à doença é muito alta. De 6 meses a 18 meses depois da retirada dessa lesão, da EZT, ou conização, depois disso, fazendo esse teste, ele serve como um fator prognóstico bastante importante. Algumas vezes a gente utiliza em outros casos, quando a gente tem algumas dúvidas com discordância dos métodos citológicos e colposcópicos, ou quando nós temos citologias alteradas, que são os casos muito mais raros, citologias alteradas que, assim, citologia de significado indeterminado em células escamosas.
se favorecendo lesão de baixo grau. Às vezes acontece isso no preventivo. E aí, se o teste de DNA for positivo para vírus de alto risco, vai logo encaminhado para a colposcopia. É uma grande indicação do teste. E se tem um preventivo com uma citologia de significado indeterminado lá nas células-zinhas de dentro do canal, nas células glandulares, ajuda muito o médico, e os trabalhos atuais mostram que esse teste é uma arma interessante nesse momento. Então, ele tem indicação para ajuda em alguns casos de citologia indeterminada, como fator prognóstico, em alguns países para screening com ou sem a citologia, e também lembrar que não deve ser feito abaixo de 30 anos, porque a prevalência é muito alta antes dos 30 anos. Então, a chance de dar positivo e não ter doença nenhuma é muito alta. E dando positivo, não tendo doença nenhuma, vocês veem a gente bastante preocupada, querendo saber se tem alguma lesão colposcópica, e a gente fala, não tem lesão colposcópica, você não tem doença. Só tem o DNA do vírus, mas não está doente. Vamos só acompanhar. E a paciente fica, às vezes, com uma dificuldade de entendimento. Lembrar, então, de evitar os testes de DNA HPV abaixo dos 30 anos, salvo raras exceções, que seu médico vai saber quais são. Então, teste de DNA HPV positivo, mesmo que seja DNA HPV de alto risco, não indica que você está doente. Preciso de outras coisas ainda para ter a doença. Ele é um indicador de risco. Eu tenho um risco maior para ter as doenças HPV induzidas do que aquela pessoa que não tem esse teste positivo. Paramos aqui então por hoje.